Ok, já estamos ao vivo. Boa noite a todos vocês. É um prazer imenso inaugurar esse novo canal do Instituto Fórum do Futuro, que é um espaço que a gente denomina Diálogos Ciência e Sociedade. O tema é vasto, extremamente atual, por diversos motivos, hoje já bastante debatidos, mas não suficientemente amadurecidos de forma a viabilizar o maior protagonismo da ciência e dos cientistas nos processos decisórios de um modo geral. No caso brasileiro, por exemplo, a gente tem uma ciência muito potente, particularmente na área de bioeconomia tropical, que é onde o fórum trafega com mais de forma mais constante. Só a quantidade de boa ciência que a gente tem na Amazônia, no Nordeste, no resto do país, impressiona pela qualidade, pela profundidade e pelas referências internacionais que promove. Agora, a ciência aterrissada, a ciência aplicada à sociedade, continua sendo um baita desafio. Só para vocês terem uma ideia, nossos conselheiros calculam que mais de 50% das tecnologias sustentáveis que os cientistas brasileiros já desenvolveram jamais chegaram à sociedade. E é basicamente isso que a gente vai discutir hoje aqui. Para inaugurar esse painel, nós temos um tema muito inspirador e trouxemos o presidente do CNPq, que também é coordenador do Conselho Científico do Fórum do Futuro. O Evaldo foi reitor de Viçosa, foi presidente da FAPEMIG, tem uma trajetória fantástica, foi presidente da COFAP, que é a Confederação das Fundações de Amparo à Pesquisa, e hoje está coordenando, presidindo o CNPq, e demonstrando maior interesse pelo tema que a nossa mais nova conselheira do nosso Conselho Técnico Científico, a Márcia Azevedo, traz para nós hoje. O tema é como colocar a visão científica no ensino básico. Nós temos aí uma observação que a Márcia faz que eu achei muito importante, muito mais que um Facebook, um Instagram, um Telegram. Você tem uma criança por 12 anos na escola básica, sujeita a uma construção de visão do papel da ciência na sociedade. Com essas introduções, a Márcia, que trabalha com pesquisas sobre percepção pública da ciência, e desde 2013, com esse tema junto a alunos e professores da educação básica, e atua também como coordenadora pedagógica em uma instituição privada em São Paulo. Eu passo a palavra para ela e eu apenas apresento e introduzo esse bate-papo. É uma conversa que eu espero que vocês aproveitem muito. Márcia, por favor, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todas e todos. Boa noite, professor Evaldo. É uma alegria e uma honra estar aqui nessa noite inaugurando esse projeto de debates tão importante para todos nós. Então, a proposta, você já apresentou muito bem, é nós falarmos um pouquinho do processo de comunicação da ciência para a sociedade em geral, mas especificamente aqui na educação básica, né? Trazer um pouco a educação básica para o centro do debate, que parece que nós, mais do que nunca, precisamos falar sobre ela. Nós não vamos ter um ensino superior fortalecido se não viermos com uma boa formação desses jovens, e me parece que nós não estamos muito bem. Então, agora eu convido o professor Evaldo a compartilhar algumas reflexões comigo nessa uma hora aí que a gente vai ter para conversar sobre esse tema. Boa noite, professor Evaldo. Está com alguma instabilidade, não é, Fernando, na internet agora?
Está ouvindo, Evaldo? Enquanto ele não entra, por que você não faz a apresentação geral do tema? Um pouquinho mais de profundidade. Então, o que nos trouxe, não é, Fernando, que a gente estava conversando nos bastidores, era justamente sobre, não sei, nós estamos refletindo sobre se há uma falência na comunicação, se nós estamos conseguindo comunicar bem para a sociedade em geral os processos da ciência, né? Se a gente está se fazendo compreender, se os cientistas estão se fazendo compreender, se os intelectuais estão mediando esse processo, e especificamente na minha área, se os professores estão conseguindo trabalhar de forma a atribuir sentido aos processos científicos, ou seja, se as pessoas estão conseguindo compreender os processos da ciência, porque nós tivemos agora um impacto, nós achávamos até que, ok, né, a escola conseguia aí trabalhar como que a ciência se desenvolve e tal, mas agora com a pandemia, a gente levou um susto, porque pessoas que nós consideramos muito bem formadas, muitas vezes negaram a ciência. Não sei se o Evaldo conseguiu voltar agora para a gente começar esse bate-papo, ou se a gente pode continuar em nós dois. Evaldo, você está aí? Evaldo? Eu estou aqui, mas eu vou ver se eu passo para o celular. Será que eu consigo melhorar aqui? Espera aí. Você desculpem aí, gente. Aqui enquanto você transfere, continua o raciocínio, Márcia. Então, Fernando, o que nós estávamos comentando é o seguinte, que a proposta seria, então, pensar esse tema, né, da comunicação da ciência. Pode continuar. Não só sob a perspectiva da mídia, né, porque a gente debate muito quanto que a mídia consegue chegar à população de modo geral, mas especificamente da educação básica, porque, assim, nós temos as crianças e os adolescentes por 14 anos, diariamente, frequentando as escolas. Pelo menos 14 anos, quem cumpre aí o seu ciclo total, da educação infantil ao ensino médio. Então, nós temos tempo suficiente para fazer compreender os processos. E agora a pandemia, o que acontece? Ela evidenciou para a gente o que nós já sabíamos, né? Que, assim, que a ciência é absolutamente fundamental para o desenvolvimento de um país, nos seus mais diferentes âmbitos, contudo, ela mostrou para a gente que parte da população que se beneficia, lógico, da ciência e da tecnologia, porque a gente não vive mais sem a ciência e tecnologia, diariamente, ela não consegue outorgar um valor devido a elas, né? Nas pesquisas de percepção pública da ciência, a população, de maneira geral, atribui valor à ciência, eles atribuem valor, mas eles também, a maioria, né, dos entrevistados, eles assumem que não sabem muito sobre esse tema, então eles consideram importante, mas não sabem muito. O que a gente viu agora na pandemia? Que muitos, talvez, né, não sei, não vi nenhuma pesquisa sobre isso, que responderam anteriormente, de repente, que sim, que é muito importante, desacreditou, né, dos processos científicos agora. Então, assim, e por que desacredita? Será que é falta de conhecimento? Né? Será que há teses fundamentalistas que podem responder com uma verdade mais imediata, alguma resposta que é sim ou não, né? Será que convence mais a população do que uma ciência que trabalha com verdades provisórias? Será que a gente sabe que a ciência trabalha dessa forma? Será que saber melhor desses processos daria mais credibilidade? Será que é falta de conhecimento? Ou será que é descrédito nas instituições? Essa era uma questão que eu queria trazer aqui para a gente conversar. Será que o que aconteceu com a pandemia, da não vacina, ou de acreditar em medicamentos nada eficazes para o problema, será que é falta de conhecimento ou é descrédito nas instituições? Eu queria aproveitar para te fazer uma colocação,
esse tema é extremamente vital, mas não é só brasileiro. A Sim. ciência passando pelo mesmo conflito nos países desenvolvidos, com um grau de educação muito mais aprimorado que o nosso, sofrendo os mesmos vieses, as mesmas barreiras. A gente aqui no fórum costuma partir de uma ideia, que eu queria ouvir sua opinião sobre ela. A discussão informativa do que é ciência e de como ela aterriza na sociedade, ela simplesmente está fadada a um insucesso que exigiria dos interlocutores, e nós aí, eu não sou cientista, eu me coloco fora dos 10% dos brasileiros que produzem e que conseguem entender dados complexos. Nós, os outros 90%, não conseguimos ser biólogos, infectologistas, não conseguimos entender uma linguagem complexa. Aliás, eu descobri a palavra puérpera recentemente, para minha surpresa. E os cientistas querem usar esse tipo de linguagem informacional para dialogar e sensibilizar pessoas que simplesmente não estão equipadas para isso. Então, como é que você enxerga essa questão? Ela é tão simples quanto o que eu vou te falar agora. Nunca foi discutido, com todo esse processo da pandemia, a diferença entre um cientista e um médico. Como é que você vai explicar para a sociedade que um médico é um operador de saúde e um cientista é aquele que pesquisa para desenvolver paradigmas que avançam no conhecimento? São duas funções totalmente diferentes, mas isso não foi colocado por ninguém. Nenhum jornalista perguntou uma coisa tão básica, mas tão esclarecedora. Como é que você vê isso? Então, Fernando, eu também não sou cientista. Eu falo aqui como alguém que trabalha com a educação, e a educação básica, né? Essa questão, por exemplo, que a gente está tratando aqui de questões básicas, isso é função da escola, né? Não só do jornalista, porque o que eu penso, o que a gente pensa sobre a informação que vem da mídia e a informação de dentro da escola, né? Então, assim, existem fundamentações diferentes entre um professor e um jornalista. O professor, ele traz a informação, mas ele também, nesse sentido, ele se aproxima um pouco do intelectual, porque ele tem a responsabilidade formativa, né? Então, assim, mais do que um jornalista que vai informar, ele tem que formar. Então, ele tem que promover debates de pontos de vista. Essa questão que você traz, a diferença entre um médico e cientista, isso é uma informação, quer dizer, a gente não poderia ter parte da população que não saberia diferenciar isso, se tivessem debates formativos, de fato, dentro da escola, né? Porque essa é uma questão que uma criança faz, né? Mas qual que é a diferença? O que um cientista faz, né? O que um intelectual faz? Mas se essa criança tiver a oportunidade de perguntar, porque se ela sentar e tiver só que ouvir, ela não vai fazer pergunta nenhuma. Então, será que a gente está promovendo espaço para perguntas na nossa educação? Para curiosidade? Tá perfeito. Bom, deixa eu falar um pouquinho. Opa, a gente não sabia que você já estava no ar. Pode não. Bom, não, eu acho que a gente está vivendo, claro, né, só para uma reflexão, nós estamos cansados de saber isso, mas a mudança, né, a internet trouxe uma mudança violenta, né, e a gente fica meio perdido com relação a isso, porque a gente tem que pensar novas formas, né, de transmitir o conhecimento científico para as pessoas. E aí eu acho que tem dois públicos, não é um só. Nós temos... Bom, primeiro eu acho que a gente tem que trabalhar a escola básica. Eu também concordo plenamente. Eu acho que é errado a gente imaginar que... Eu acho que isso é uma coisa antiga, né? De convencer
as pessoas mais adultas, né, e esquecer os pequenos. Eu acho que é trabalhar com eles que vai mudar dúvida disso. Tá? Agora, mas eu vou ficar fora aqui fechar o meu vídeo para poder dar certo. Mas eu acho, então, o que eu vejo aqui lá em Brasília é uma coisa bem palpável de que a falta de recurso, a falta de compreensão, né? Há muita gente no governo, no anterior e vai ser no próximo, que acha que o Brasil não precisa de ciência, não precisa de tecnologia de ponta, né? Não precisa gastar esse dinheiro todo, e principalmente com esse conceito de que a ciência é muito próxima das esquerdas, né? O que está acontecendo, e que é fácil importar, né? A Covid trouxe um diferencial nisso, né? Nós perdemos muitas vidas por falta de equipamento, por falta de medicamentos, né? O Brasil não produz nem antibiótico mais, já produziu, hoje não produz, mas isso esbarra numa coisa que a escola básica, o ensino básico pode resolver no futuro, né? Que é exatamente aquele dirigente que está no governo, votado ou não, ele não tem entendimento, ele não conhece, ele não sabe o que é ciência. E aí nós temos que diferenciar, quando a gente fala do mundo, né, que lá fora também está acontecendo isso, mas é como dizer, na Inglaterra também tem batedor de carteira. Claro que tem. Eu tenho um amigo que perdeu a carteira na St. Paul, né? É claro que tem, mas a proporção é infinitamente diferente, né? Então, lá você tem uma escola que ensina. Aqui no Brasil, a questão da ciência, eu acho que a gente esbarra muito num problema muito seríssimo, que na própria universidade pública, você tem muita gente, muito professor, que não sabe o que é ciência. Ele não aprendeu o que é ciência. E a ciência, ele confunde, inclusive, ele prefere muitas vezes as crenças, o fundamentalismo, ele prefere as ideologias, né? Pratica as ideologias como uma atividade diária, dioturna, né? Ao invés de praticar a ciência. Isso é comum no Brasil. Então, a situação é muito grave no Brasil em relação ao mundo, porque nós temos uma escola muito ruim, né? Eu acho isso, e os professores de ciências ensinam coisas, né, que não ensinam. A gente tem um defeito no nosso ensino de não ensinar os princípios da ciência. A gente cita a natureza, cita muita coisa interessante que acontece, mas os princípios básicos, né? Por exemplo, a ciência nasce com a pergunta, né? É uma pergunta à natureza, né? Esse aqui é o sentido da ciência, perguntar para a natureza como é que ela funciona. Então, você parte de uma dúvida e constrói em cima dela uma verdade que é temporária, não necessária. Então, eu acho que eu gostei muito do Fernando iniciar essa conversa entre a gente, porque eu pretendo fazer uma proposta que não seria para pagar esse ano, mas o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ter dinheiro do FNDCT, nós estamos trabalhando para isso, porque do orçamento federal não vai ser possível, porque tem esse teto ainda o ano que vem, mas a gente precisa ter propostas qualificadas, né? O CNPq já no passado financiou divulgação científica, né? Eu acho que isso pode continuar, não há problema com isso, mas não é por aí. Eu acho que realmente a gente tem que fazer uma associação, e a CAPES faz a dela, né, na formação de professores, e nós temos que fazer o entendimento para os pequenos do que é ciência, né? Eu acho que esse é o grande diferencial.
Então, assim, tecer alguns comentários meio não tão coordenados, mas, assim, para iniciar a conversa da minha parte, eu colocaria para você, Márcia, que é especialista no assunto, né, essas preocupações e esse meu olhar sobre essa questão. Não, eu concordo, professor, e assim, nós temos ótimos professores também, bem formados, e acho até que esses processos da ciência, a gente não pode generalizar nada no Brasil com essa dimensão toda e essa diferença, disparidade em todos os sentidos, né, dentro das escolas. Mas nós temos, sim, alguns professores, muitos professores que compreendem, a gente percebe isso, mas é uma questão cultural também, né, porque a curiosidade num país que tem pouca cultura e familiaridade com os exercícios democráticos, isso resvala nas escolas, porque eu estava comentando com o Fernando, quando você estava tentando a conexão, que a gente ainda tem uma escola em que os alunos são muito silenciados, né, as crianças. Então, elas chegam com a curiosidade, elas vão perdendo essa curiosidade durante o processo, porque elas têm que ficar mais escutando do que perguntando. E inovação, né, e pensar diferente, a gente precisa ter outros caminhos que não só ficar respondendo o que querem que a gente responda. E a nossa escola, com essa cultura, né, do ensino jesuítico e tudo mais, ela é ainda disciplinar, fragmentado o nosso currículo, né, e ainda a gente ensina o que o aluno tem que me responder. E dessa forma, a gente abafa qualquer possibilidade de uma resposta diferente ou de uma pergunta mais curiosa. Então, talvez a gente precise repensar esse currículo todo fragmentado, já tem vários movimentos para isso, e também as metodologias, né? Mas, fundamentalmente, essa a cultura que precisa ter mais diálogo do que transmissão de informação, eu acredito. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Bom, eu acho também. Agora, como fazer isso? Como que a gente sai desse estado de coisa? Pensa, vamos, assim, o CNPq, ele financia pesquisa, fomenta a pesquisa, né? A gente tem um trabalho muito grande para que o pesquisador publique, porque isso vai mostrar o que ele faz, e divulgue, né? E a divulgação é legal, mas ela não surte o efeito que precisa, né? Agora, como é que a gente trabalha o ensino básico para que a gente tenha uma Valdo, nova... Valdo, está cortando. Refaz as suas frases, vamos ver se consegue. Mas eu acho que eu consegui entender o que ele pergunta, Fernando. Quer dizer, como sair disso, né? A partir. Então, assim. Voltei, viu? Só não vou desligar o vídeo, tá? Só não vou ligar o vídeo. Tá, pode continuar, pode continuar. Não, é isso aí. Eu queria ouvir de você como fazer isso, né? Porque a academia, e eu encontrei no CNPq, eu conheço o CNPq há muitos anos, isso não pegava. Antes da internet, antes desse momento, falar em ensinar. Bom, eu entendi a questão, né? Não existiria Então, uma resposta. tem muito preconceito. Sim. A educação básica tem que voltar para o centro, né, dos debates, inclusive dos intelectuais, né, porque a gente já teve uma época, né, com a escola nova e tal, que se pensou bastante a educação básica no Brasil, até o Paulo Freire, depois
disso, a gente tem um silenciamento e como se nós fôssemos trabalhar só com as universidades. O problema é que as universidades, se não pensarem na formação básica, não conseguem trabalhar, porque o material humano que chega, possivelmente a gente não consegue desenvolver muito, né, como nós queríamos. E a gente vai criando, mais uma vez, esse hiato entre as classes sociais. Então, a gente precisa pensar na educação básica e na educação básica pública e gratuita, prioritariamente. Uma das possibilidades, né, são fomentos para que os professores tenham uma relação com a universidade, né, eu acho que esse diálogo entre universidade, institutos de pesquisa e a educação básica tem que ser fortalecido. Há alguns projetos muito interessantes, né, inclusive a Embrapa tem alguns projetos que ela desenvolve com a educação básica, e que esse professor volte, ou os que ainda não desenvolvem pesquisa, que ele volte para a universidade, porque ele consegue transitar, né, entre o que ele consegue ser esse mediador que a gente começou a falar inicialmente, que é esse mediador, que ele não vai só levar uma informação para a escola, mas que ele vai levar essa informação com reflexão, com criticidade, com método, com desenvolvimento, sabendo o que é ciência, sabendo o que é pesquisa, mas isso, a escola não consegue promover esse tipo de link, a escola por si. A gente precisa ter linhas de fomento que promovam esse diálogo entre universidade e educação básica. Sem isso, o professor não consegue. Ou seja, nós temos, o CNPq tem uma bolsa chamada Bolsa BIC Júnior, né, que ele agrega estudantes do ensino médio a laboratórios de pesquisa, onde o aluno participa e desperta o interesse pela ciência, né? E é um programa pequeno, porque na essência, na gênese dele, foi pensado assim, escolher laboratórios onde realmente se pratica ciência. Não é para qualquer um, né? Porque a demanda que aparece é muito grande, mas as pessoas muitas vezes utilizam essas crianças, esses jovens, mesmo na iniciação científica, na graduação, para tarefas outras, que não é a iniciação científica, né? Então, esse projeto, ele pode ser ampliado, é mais ou menos nisso que você falou, aonde a gente ofertaria. Eu acho que a gente tem que achar os núcleos de pesquisa, que são fortes, né, que têm atividade de ciência, são muitos no Brasil, né? Não são tantos assim como a gente gostaria, mas são muitos, e ofertar bolsa para eles com uma metodologia, não pode deixar solto, né? Com metas, né? Para que isso aí, Márcia, daria para a gente pensar, deixar aprovado, estruturar um programa para o ano que vem, tá? Eu acredito que está aqui conosco a professora Adriana Tonini, que é a nossa diretora da área de engenharia, ciências exatas e ciências sociais e humanidades, que no CNPq forma uma diretoria, e ela tem muita ligação com o ensino, sabe? Ela tem, quando eu anunciei para ela que a gente faria essa live hoje, eu gostaria até de ter incluído, mas não teve tempo, a gente não se encontrou, hoje foi um dia muito corrido. Mas uma próxima edição nossa de conversa aqui, eu vou colocá-la também, ela pode nos ajudar muito, porque ela vem da área de ensino de engenharia, ela tem uma atuação bem expressiva em meninas, né, para engenharia, programas para despertar o interesse pelas engenharias, ela tem isso. E ela poderia nos ajudar, porque é um tema que ela aprecia muito. Então, a gente tem alguns aliados, e com a sua chegada também,
que a gente poderia deixar aprovado no Conselho do CNPq um edital para o ano que vem, em nível nacional, né, que a gente poderia estruturar. O que você acha? Não, eu acho fundamental e necessário nesse momento. Agora, pensando no PIBIC Júnior, ele é para o aluno, certo? É uma iniciação científica para o aluno. Dada por um pesquisador. Sim, mas o professor, aí tem um hiato, né? Assim, é a universidade e o aluno, não é isso? É verdade, é verdade. Eu não sei se daria para a gente pensar em algo também, porque assim, que a gente tivesse um incentivo do professor a desenvolver projetos, né, necessariamente interdisciplinares, porque a gente não pode mais trabalhar a educação básica de forma disciplinar, né, em que ele atuasse, não fosse uma pesquisa teórica, né, ele tem um embasamento, mas ele tem que atuar na educação de forma interdisciplinar e que ele trabalhasse com o aluno, mas com algum diálogo com a universidade, porque aí a gente conseguiria formar esse professor, porque a gente está precisando dele como um mediador de qualidade. Tá certo, tá certo. Eu acho que também é algo que, mais importante ainda, você tocou num ponto. Eu, como bom mineiro, eu gosto de contar casos, né? Você sabe disso. Você é de Belo Horizonte, sabe disso. Eu vou contar 2 casos aqui para animar um pouco a nossa conversa mais. Eu era presidente da FAPEMIG e topei fazer com um grupo lá de Itajubá, da Universidade Federal de Itajubá, um programa de um professor lá que foi um sucesso, em que a universidade cedia um professor, dependendo da área, para era assim, um professor da escola pública recebia uma bolsa da Secretaria de Educação. E ele regimentava um grupo de alunos que não necessariamente era só de uma classe, de uma sala de aula, podia ser de mais, mas ele tinha 6 alunos com ele. Ele misturava um pouco a questão de homens e mulheres e colocava os meninos para... Esses 6 meninos levantavam um desafio, problema. E ele, professor, era um animador. Tinha uma metodologia que eu não conheci bem, que era de um professor lá que não fez. Então, a coisa ficava lá na escola básica. Né? Ai, que pena. Evaldo, cortou. Vamos aguardar um pouquinho para ver. Ele volta. Eu queria abusar da sua generosidade, Márcia, e aproveitar essa interrupção para a gente sequestrar a Adriana Antonini para o seu debate no seminário Diálogo Ciência e Sociedade. Que tal? Fundamental. Eu já queria que ela estivesse aqui conosco hoje. Ela deve estar nos assistindo, mas é bom porque ela está pegando agora. Eu não tive muito tempo de conversar com ela a respeito, mas seguramente na sequência a gente a inclui para ela nos ajudar. Mas continuando rapidamente, então, aqueles meninos ali, depois de um certo tempo, uma menina disse que tinha um desafio, que o pai era boia fria e saía de manhã com uma marmita e lá na fazenda lá era de eucalipto, não podia acender fogo e ela queria que o pai comesse a comida quente. Então, eles bolaram lá como é que eles iam fazer para poder... Aí tiveram que estudar matemática, tiveram que estudar física e tal, para ter uma chapa quente no campo, né? E depois levaram o problema para o professor da Unifei. E esse professor, então, encaminhava para a área de elétrica lá e tal, e saiu uma chapa quente, né? Que o modelo, fizeram várias lá para
e resolveu o problema. E esses meninos aprenderam. A única coisa que eu fiquei chateado é que isso poderia ter tido empreendedorismo nisso e feito essas chapas para vender para o mundo, porque lá na África certamente iria pegar muito bem isso, mas faltou o espírito empreendedor para poder transformar aquilo num negócio, né? Mas foi ótimo. Então, o exemplo está dado. Eu acho que a gente poderia ir por aí, não é, Márcia? Evaldo, mas você já tem tudo, né? Você inclusive já fez a coisa. Então, é isso, exatamente isso, porque a partir desse exemplo seu, esses alunos vão com a maior vontade para a sala de aula aprender as fórmulas necessárias, né? Que fez com que essa chapa esquentasse. Né? Então, e se a gente ainda tiver essa última fase do empreendedorismo, a gente aí sim está formando para o trabalho, está investindo na inovação. Então, eu estou falando aqui para padre, né? Missa para padre. Evaldo já tem a teoria, já tem a prática, já fez, já tem experiência, já tem o sucesso. Tá certo. Agora, o outro exemplo, o outro caso, foi muito interessante, que retrata muito bem a questão do diálogo com a Evaldo, sociedade. você vai ter que recomeçar. Eu fui a São Paulo. Evaldo, recomeça o segundo caso, porque a gente não tá ouvindo, está cortando. Eu acho que o sistema meu aqui, eu acho que é o computador também, não é só a internet, não. Vocês me desculpem aí, Não, viu? vamos lá. Mas eu fui a São Paulo fazer uma conferência lá com os judeus, eu fui como cientista, e errei o hotel onde estava acontecendo, e isso dei conta em cima da hora, eu era o primeiro palestrante, e eu tive que sair correndo de um hotel para o outro, e peguei um táxi e disse para ele, olha, é uma conferência internacional com cientistas israelenses, e você dá um jeito de chegar lá, se tiver alguma multa eu pago. Né? E ele disparou, e não era tão longe assim, eram Rebouças ali, e tal, e eu cheguei. Quando eu cheguei, estava muito apressado. Eu disse, quanto é? E ele disse, o senhor é cientista? Eu disse, sou cientista, tá bom, e quanto é que é? Aí ele olhou e disse para mim, disse, olha, eu não sabia que existia brasileiro cientista. Para mim, cientista é tudo americano. Então, o senhor não paga nada. Tá vendo? Eu saí correndo, não tive nem tempo de agradecer. Já que você não quer cobrar, problema seu, deixa eu ir embora, estou apressado. Mas depois refletiram a importância daquilo, né? Quer dizer, motorista esclarecido em São Paulo não sabia que o Brasil tinha cientista. Isso tem o quê? 6, 7 anos. Né? Então, é por aí, né, a dificuldade nossa. Então, eu vou pegar o gancho desse caso, que foi ótimo. E aí eu já vou perguntar, porque justamente eu começo agora um projeto de pesquisa que tem a ver com esse caso aí que você contou, que é para ver a relação da educação básica com os cientistas, né? Se a educação básica teve alguma relevância para a escolha da carreira, e se algum professor ou alguma passagem nessa formação inicial motivou, né, os cientistas nessa opção de vida, não só profissional, opção de vida. Então, professor Evaldo, eu já pergunto, a primeira pergunta que eu ia te fazer, você já respondeu, que é se você se considera um cientista. Isso já de há muito tempo, né? Porque eu sempre fui ligado à pesquisa, né? À investigação científica. Eu nunca tive... tenho minhas crenças particulares, é claro, de família e tudo,
mas nunca fui fundamentalista e nunca fui de partido político nenhum. Sempre acreditei na ciência. Isso já vem lá de berço mesmo, né? Sei lá, a gente é assim. Mas eu tive uma formação na escola muito... Eu estudei em colégio de padres holandeses, né? A vida toda. Então, eu tive um berço, assim. Eu estudei no colégio, só tinha um professor de português, o resto eram todos formados em Sorbonne, na Inglaterra, em Louvain. Enfim, eu não tive que fazer escolha, minha escolha já estava feita há muito tempo, né? Então, é diferente, né? Sim. Mas você se lembra de algum professor ou alguma professora que tenha o entusiasmado a seguir a carreira, Sim. o percurso acadêmico, algum fato específico? Olha, eu comecei no colégio dos padres, eu tinha vários padres, né? Eles falavam muito em ciência, mas despertava muito a curiosidade da gente, porque para trabalhar com ciência, para ser cientista, você tem que ter curiosidade, né? Porque você é basicamente perguntar para a natureza, né? Você sair daquele espectro que você domina para o desconhecido, né? Buscar resposta para o desconhecido. Então, é uma coisa que eu aprendi com vários padres, né? E depois, na universidade, eu vim fazer a Federal de Viçosa, onde eu estou hoje, fui reitor aqui, tive uma carreira aqui, mas os professores eram muito bons, eu tive aula de genética, por exemplo, com professores de Purdue e inglês, né? Então, a escola era muito boa, era muita ciência, né? Muita ciência, muita tecnologia. E, assim, vários professores que eu fazia iniciação científica, então, não tenho assim um específico, mas todos, né, que eu convivi, porque aqueles que não eram muito da ciência eu evitava, eu não procurava, né? Então, eu não tive dúvida. E comecei com um professor, porque eu precisava, né, questões familiares, eu comecei a dar aula no primeiro ano de agronomia para poder meu cursinho, né? Então, tinha um cursinho e tinha que aprender. Para ser um bom professor, você tem que ter muita base de ciência, porque senão, principalmente no superior, né, não tem jeito, né? E aí me tornei, fui convidado para vir para ser professor da universidade por isso, porque eu era bom professor, ensinava direitinho e tal, com base na ciência, né? Não tinha. Genética, para mim, era uma coisa assim que aterrorizava muita gente, mas não tinha dificuldade, né? Por causa da curiosidade, aquela coisa. Então, eu não sirvo muito de Então, base. no seu caso, a educação básica foi motivadora, né, para Foi, seguir essa foi. carreira, Ah, percurso acadêmico. foi. Os europeus, eles são muito... Por isso que eu acho assim, sempre achei muito diferente, né? A gente não pode comparar. Como você falou, cada caso não pode generalizar. Às vezes a gente generaliza, né? Mas a formação europeia é muito forte em ciência, né? E, professor Evaldo, em algum momento, depois, né, da sua carreira de sucesso aí, acadêmica, você teve a oportunidade de voltar à sua escola de educação básica? Não tive, porque minha família lá em Campo Belo, minha terra natal, era pequena. Meu pai não era de lá, minha mãe também não, e eles eram profissionais lá. E depois que eles morreram, os meus irmãos todos estavam em Belo Horizonte, então eu não tive muito contato mais. Eu tinha muita vontade, sabe?
de ter tido essa oportunidade, mas é até uma falha que eu acho que eu até pago caro hoje por ela, porque eu sou um campobelense que não tenho assim muitas ligações mais, né? Mas é porque também o trabalho, eu sempre fui muito dedicado ao trabalho e, né, durante muitos anos da minha vida eu nunca tinha tirado férias, né? Então, aliás, eu nunca tirei férias mesmo, assim. Então, não tinha muito tempo para ir lá, né, e para devagar em outras coisas. Sempre fui muito focado, né? Hoje eu acho que não deveria ter sido assim. A gente tinha que dar uma retribuição, né? Tinha que contribuir. Mas Márcia, essa escola ainda existe? Oi, Fernando. não, pode falar, pode falar. A escola ainda existe? Mudou muito. Já não tem os padres lá mais, né? Ah, E o colégio também não está lá mais. Agora é outra gente, outros professores, né? porque essa era uma questão, né? Assim, os cientistas voltarem às suas escolas de educação básica, porque aí, por exemplo, o taxista não falaria isso, né? Que ele falou que ele achava que não existia cientista brasileiro, porque ele teria tido alguém de sucesso de novo lá naquela escola e falar, olha, eu sou cientista, o que que eu faço, né? Então, eles teriam oportunidade de conhecer cientistas e cientistas que saíram de onde eles estão. A gente podia fazer até um movimento desse, né? Isso seria muito bacana, porque A é gente isso, olha, poderia. eu conheço, vamos supor, o taxista falaria, olha, eu conheço o cientista tal e tal, que ele estudou na minha escola. Imagina, Especialmente aposentados que teriam disponibilidade para fazer isso, seria muito legal. É, eu vou até pensar no caso. voltar na escola de Campo Belo, imagina, olha, o presidente do CNPq. Vou até pensar nessa ideia sua. Mas a gente podia até pagar, porque o CNPq tem 15 mil bolsistas PQ. E eles têm um contrato de fazer o que a gente pede, né? Normalmente a gente pede parecer, pede algumas coisas. Poderia fazer um programa de pagar a passagem para a pessoa rever a sua escola. Seria. Rever suas escolas e falar um pouco do percurso, sabe? Porque isso é um estímulo incrível para os jovens. Vamos fazer um negócio desse? Fechado. Só depende de você. É porque o CNPq nós temos que aproveitar, porque o CNPq tem um nome muito bom, né? E ele tem uma possibilidade muito grande de influenciar. E a gente fica muito garrado aqui nessas coisas burocráticas e tal, precisa fazer umas coisas diferentes. Você acha, Fernando, dessa ideia? Eu acho maravilhoso. A gente está começando a chegar perto do fim da nossa hora. Eu só queria contextualizar o seminário que o Evaldo e a Márcia estão ajudando a coordenar, que é o Diálogo Ciência-Sociedade, que nós vamos fazer em outubro, onde todos esses temas serão explorados devida e profundamente, trazendo os mais importantes pesquisadores com essa visão de interdisciplinaridade, para tentar entender essa pergunta fundamental: por que a ciência não produz sentido na sociedade brasileira? O que a gente pode fazer para superar essa barreira? Eu queria que vocês fizessem uma, uma abordagem final para cada um dos dois e já agradecer imensamente, foi excelente e os desdobramentos vão vir rapidinho. Vamos já provocar essa reunião com a diretora Adriana e vamos te dar notícias, tá bom, Evaldo? Márcia, o que você acha? Não, eu acho que foi super valiosa essa conversa, porque nós não ficamos aqui só falando de problemas, né? Então, foi bem propositiva. O professor Evaldo, pensa lá na frente, já quer resolver as questões,
tem propostas, então foi muito válida. Nós não ficamos aqui falando do que nós já sabemos, mas ficamos pensando em alguns caminhos, e isso já valeu demais. Muito obrigada, Fernando, pelo convite, obrigada, professor Evaldo, pela oportunidade desse diálogo. Evaldo? E boa noite. Márcia, a gente que agradece, foi excelente. Evaldo, você pode falar? Enquanto ele não volta, eu vou anunciar o Diálogo de Ciência e Sociedade da semana que vem. Vai ser uma entrevista com o Paulo Haddad, ex-ministro do Planejamento e ex-ministro da Fazenda, um dos maiores pensadores da economia brasileira. O novo livro dele é sobre a Amazônia, e a discussão é a aterrissagem da excelente ciência que nós temos lá na realidade social, econômica e ambiental dos 26 milhões de amazônicas. Há uma disparidade incrível entre o que a gente pode fazer e o que realmente é feito. O nosso Evaldo teve um problema de internet, aparentemente, mas, senhora, somos muito gratos. Você é maravilhosa e eu acho que a gente vai fazer muitas coisas legais juntos. Muito Eu que obrigado. agradeço, Fernando, a oportunidade. Então, nós agradecemos a todo o público que acompanhou até aqui e convocamos vocês já para a live que nós vamos fazer na terça-feira, às 2h30 da manhã. Muito obrigado a todos. Um abraço. Até logo.